E aí, já parou para pensar se é possível dobrar um investimento usando uma das aplicações mais seguras que existem no Brasil? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa promessa bem específica do Tesouro Direto para descobrir se isso é real mesmo e, claro, como exatamente funciona. Olha só que afirmação. É exatamente essa promessa que a gente encontrou. Parece ousado, né? A grande questão da nossa análise de hoje é: como é que um investimento pode entregar um resultado desses? Vamos investigar isso juntos. Sim, eu sei, a promessa parece boa demais para ser verdade, mas o mais curioso é que essa análise toda é baseada em números reais, em uma oportunidade que está aí, disponível agora no mercado brasileiro. Bora entender os detalhes disso. Ok, mas para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o básico. O que é, afinal, o Tesouro Direto? Sem essa base, a história de dobrar o dinheiro fica meio solta no ar, concorda? Certo, vamos lá. Antes de sair caçando título que dobre o capital, é fundamental entender o que é o Tesouro Direto e por que ele tem essa fama toda de ser um porto seguro para quem investe. A lógica é bem simples, na verdade. Em vez de uma pessoa ir ao banco pegar um empréstimo, aqui a situação se inverte. É o governo federal que pega dinheiro emprestado e a pessoa que investe se torna basicamente credora do país. Mas por que é tão seguro? Bom, primeiro porque o devedor é o governo, que é a entidade mais sólida de uma nação. E assim, no limite, ele tem o poder de emitir moeda para pagar o que deve. Não é à toa que os gigantes, como grandes bancos e fundos de pensão, também colocam rios de dinheiro nesses mesmos títulos. Beleza, com a base entendida, a nossa jornada agora vira uma espécie de caça ao tesouro. Porque, veja bem, nem todos os títulos do tesouro são iguais. A gente precisa filtrar as opções para achar aquele que, de fato, cumpre o que promete. E aqui chegamos à pergunta de R$ 1 milhão. Ou melhor, de 2 mil, né? Para descobrir a resposta, vamos fazer um teste rápido com o nosso primeiro candidato. Nosso primeiro concorrente ao Tesouro Pré-Fixado 2031. O nome pré-fixado já diz tudo. A taxa de juros é travada na hora da compra, não muda mais. Parece promissor, mas será que ele entrega o resultado que a gente busca? Agora, olha que interessante o resultado da simulação. O investimento de R$ 100 se transforma em R$ 185,20. Isso já líquido, com o imposto de renda descontado, viu? É um retorno de quase 85%. É um baita resultado, sem dúvida nenhuma. Chega bem perto de dobrar o valor. Mas a promessa era dobrar, certo? Então esse aqui ainda não é o nosso campeão. A busca tem que continuar. E a busca termina aqui. Chegou o momento da gente revelar qual é o título do Tesouro Direto que, com base nas projeções de hoje, não só cumpre como até supera a promessa inicial. E o nome dele é Tesouro IPCA+ 2035. É esse o título que, por suas características únicas, tem o potencial de crescimento que a gente estava procurando. E para ilustrar o poder desse investimento, olha só isso. Uma simulação com R$ 1.000 hoje projeta um retorno de R$ 2.500 lá em 2035, ou seja, mais do que o dobro do capital inicial. Impressionante, né? Tá, mas por que ele é tão poderoso assim? A resposta está na estrutura dele, que é híbrida. Uma parte do rendimento é o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso já garante a proteção do poder de compra. E a outra parte é uma taxa de juros fixa, que é o ganho real, o lucro puro, acima da inflação. Ok, agora a gente já sabe o quê? A gente precisa entender como. Qual é a força por trás desses números? O motor que faz esse crescimento acontecer. Porque não é mágica, é pura matemática. E essa força, esse motor, tem um nome: juros compostos. É o conceito financeiro mais fundamental que existe para permitir que pequenas quantias se transformem em grandes valores com o passar do tempo. A definição é exatamente essa. São os famosos juros sobre juros. Em vez do rendimento ser calculado sempre sobre o valor que foi investido lá no começo, ele passa a ser calculado sobre o montante total, que vai crescendo a cada período. O ponto crucial é pensar nisso como uma bola de neve descendo uma montanha. No começo, ela é pequena, vai acumulando pouca neve. Mas conforme ela rola e vai crescendo, a superfície dela aumenta e ela começa a acumular neve cada vez mais rápido, crescendo de forma exponencial. É a mesma lógica com o dinheiro. Para se ter uma dimensão da importância desse conceito, existe até essa frase famosa atribuída a Albert Einstein. Se foi ele mesmo quem disse ou não, a gente não sabe, mas a frase captura perfeitamente o poder transformador dos juros sobre juros. E a gente termina com uma reflexão.
Porque no fim das contas, a conversa não é só sobre números e porcentagens. A verdadeira questão é o impacto que esse tipo de conhecimento pode ter na vida de uma pessoa. Um bom planejamento hoje pode transformar completamente a realidade de amanhã. O que essa possibilidade representa para um plano de longo prazo? Fica aí a reflexão.